Olá pessoal, meu nome é Gisela Assunção, eu faço parte do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema. Meu orientador é o professor Pedro Daniel e o meu trabalho é sobre o uso da manipoeira na adubação orgânica do açaizeiro irrigado. Bem, como introdução, o açaizeiro é uma palmácea nativa da Amazônia e no Brasil, especificamente no estado do Pará, é a principal centro de dispersão natural do fruto e do palmito. E essa produção e a comercialização desse fruto representa uma atividade socioeconômica fundamental para a população da região. Então, por conta disso, é viável ver uma alternativa de adubação sustentável e também de menor precificação para ajudar nessa questão da demanda do açaizeiro aqui no estado. Então, a manipoeira ela é um resíduo gerado do processo da mandioca para a obtenção da farinha ou da fécula. Esse resíduo ele é um líquido leitoso amarelo que contém açúcares, amidos, proteínas, linamarina, sais e outras substâncias. E a especificação da linamarina ela é um glicosídeo cianogênico tóxico, do qual provém do ácido cianídrico, que é o HCN. Ela é bastante volátil e pode trazer riscos ambientais caso a manipoeira seja descartada in natura no meio ambiente. Essa questão é quando ela não passa por um processo de fermentação, porque nesse processo de fermentação irá diminuir esse ácido cianídrico que contém na manipoeira. Em seguida, o uso da manipoeira como insumo agrícola proporciona um aumento na concentração de cálcio, potássio, sódio e magnésio trocáveis, e também a aplicação de doses crescentes da manipoeira ao solo eleva significativamente a produção da matéria seca da parte aérea da planta. E também, além do nitrogênio, fósforo e potássio, a manipoeira contém as concentrações de sódio, ferro, zinco, cobre e ácido cianídrico, o BDO e o BQA, o que dificulta o seu tratamento e consideravelmente reduz o uso de fertilizante agrícola. Por isso, essa alternativa. Bem, o objetivo desse trabalho é determinar a dose ou a proporção ideal de manipoeira para adubação orgânica do açaizeiro. E os objetivos específicos é visualizar o comportamento da cultura com diferentes doses de manipoeira, demonstrar a importância do uso alternativo para a manipoeira como adubação orgânica, contribuindo para a qualidade ambiental do solo e da água, e minimizar os custos da produção com adubação química. Sobre os materiais e métodos, o experimento foi instalado na Casa de Vegetação da UFRA Campus Capanema e de início foi feita a coleta de solo para análise física e química, sendo elas a granulometria do solo e a fertilidade do solo. Para a instalação foi utilizado vasos com dimensões de 22 centímetros de altura, 12 centímetros de raio de base maior e 9 centímetros de raio de base menor. E esse vaso possuía um volume de 7,66 decímetros cúbicos, que é o mesmo que vale a 7,66 kg. As mudas utilizadas no experimento possuíam uma idade de 8 meses. Para as doses utilizadas no experimento, foi feito um cálculo tanto para NPK quanto para as doses de manipoeiras utilizadas. E esse cálculo foi de acordo com o tamanho do vaso e também seguindo a recomendação da cultura do açaizeiro de calagem e adubação do estado do Pará. E também a caracterização química da manipoeira de raiz branca e amarela. O experimento foi de delineamento experimental inteiramente causalizado, utilizando 5 diferentes doses de adubação de manipoeira, sendo eles 20 ml, 40 ml, 60 ml, 80 ml e 100 ml. Também foi utilizado
um tratamento de adubação controle com NPK e uma sem adubação nenhuma. Assim, utilizando 4 repetições, no que totalizam 28 plantas. Os parâmetros avaliados foram as características morfológicas da planta, como o diâmetro do caule, altura e número de folhas. E essas variáveis morfológicas da planta foram comparadas por análise de variância de regressão. Sobre os resultados e discussões, aqui temos uma tabela sobre a taxa de crescimento do cólon. Essa linha que passa no meio do gráfico é a dose é o tratamento NPK. É possível observar que o tratamento NPK ficou abaixo das doses utilizadas de manipoeira, devido ao seu tempo, devido à sua disponibilidade rápida à planta. Então, a manipoeira, por ser líquida, ela está disponível mais rápido para a planta absorver do que o NPK. Então, de acordo com o gráfico feito para essa característica morfológica da planta, mostra que as plantas submetidas às doses crescentes de manipoeira se desenvolveram melhor nas doses 40 e 60 ml. E também na figura sobre a taxa de crescimento do colo, mostra que as doses 0, 20, 40, 60, 80 e 100 ml ficaram acima do tratamento NPK. O que influencia dos nutrientes é que dos fatores significativos na produtividade, que pode ser alterada se não houver um equilíbrio do solo com a planta. Com isso, as doses de 0, 20, 80 e 100 ml apresentaram menor desenvolvimento na taxa de crescimento do colo do açaí. Com isso, sobre o parâmetro altura e número de folhas, os dados obtidos não obtiveram efeito significativo devido a alguns fatores ocorridos. Como conclusão do trabalho, a dose ideal seria de 50 ml, o que chega aí a 31,55 litros de manipoeira para adubação de uma planta em uma cova de 5 por 5 por 5. Ela mostrou um melhor resultado para o diâmetro do colo. E isso a gente conclui que a manipoeira pode contribuir para a agricultura familiar e pequenos produtores para a sua economia de gasto com fertilizantes químicos, nos quais são caros, assim como estimula aos produtores a fazerem o reaproveitamento da manipoeira, não ser descartada, ela se torna e não tornando o ambiente poluído devido à sua concentração de ácido cianídrico. Bom, essas são as nossas referências, nossos agradecimentos. E obrigada pela atenção de todos.